Hoje eu quero te desafiar a me dizer apenas duas coisas. Primeiro, o que é um sucesso? E segundo, o sucesso é uma questão de fé, filosofia ou acaso? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre a filosofia do sucesso de Napoleon Hill e como ele, através de princípios, tentou demonstrar que todos podem chegar ao sucesso se adotarem determinados princípios de vida. Quando olhamos alguma figura de sucesso, nós imaginamos que se trata de alguém que veio do topo. Gente, este não é o caso do jovem Napoleon Hill. Ele nasceu em 1883 no condado de Rising, lá na zona rural dos Estados Unidos. O jovem Hill cresceu numa humilde casa, gente, numa cabana nas montanhas. Seu pai era ferreiro e sua mãe morreu quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Essa vivência lhe trouxe desde cedo o senso de abandono e uma necessidade profunda de significado e superação. Veja, no caso de Hill, a vida dele começa a mudar quando seu pai encontra uma nova esposa, Martha. Ela teve um papel crucial na educação do jovem. Foi Martha, gente, quem incentivou Hill a estudar e a escrever. Ela tentou canalizar a rebeldia do jovem para algo que fosse mais produtivo. Em um dos diálogos com Napoleon, ela disse: "Hill, você tem uma mente boa, use a caneta, não a arma." Aos 13 anos de idade, Hill começou a trabalhar como repórter para jornais locais, o que mais tarde lhe daria acesso a figuras influentes da época. Sua paixão pela escrita e pelas histórias de sucesso nasceram nesse momento, no momento de escassez, não no momento de abundância. Aos 17 anos, o jovem Napoleon forma-se no ensino médio e inicia os estudos de direito. Mas infelizmente, por falta de recursos, ele não pôde concluir a faculdade. Em 1901, ele aceitou um cargo na firma de um advogado e magnata do carvão chamado Rufus Ayers, mas logo abandonou a gestão da mina, retornando ao jornalismo e a empreendimentos próprios. Também nesse momento, o jovem Hill teve muitos fracassos. Como depois da tempestade vem o dia calmo, o divisor na vida do jovem Hill ocorreu em outubro de 1908, quando ele entrevistou o magnata chamado Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo. Hill afirma ter sido convidado para entrevistar o magnata do aço para uma publicação em uma revista. O Sr. Carnegie, no entanto, tinha seus próprios interesses e propôs algo para Hill, um desafio muito grande. Napoleon Hill deveria dedicar 20 anos da sua vida à missão de descobrir as leis que regem e fundamentam o sucesso humano. Ele conseguiu estabelecer muitos princípios que estavam por trás do sucesso de vida de muitas pessoas, de muitos homens e mulheres ao longo da história da humanidade. Excepcionalmente aqueles que estavam ali mais próximos dele, que ele tratou de documentar e deixar claro que aquelas pessoas eram bem-sucedidas. Nós temos aqui nessa parte 5 princípios importantes que determinam como uma pessoa deve iniciar nessa trajetória até alcançar o sucesso de vida. O Hill acreditava que cada pessoa que começa numa trajetória, que deseja alcançar o sucesso de vida, tem que partir nessa busca na obtenção de um princípio. O princípio inicial é o propósito. Ninguém sabe onde quer chegar até definir um local para chegar. Quando nós estamos no ponto A da vida, nós queremos nos dirigir ao ponto B, do ponto B da vida ao ponto C. Mas a definição de um propósito tem que ser clara, tem que ser objetiva. O Brian Tracy fala sobre isso no livro Metas, e ele explica de modo muito profundo como se dá o estabelecimento de objetivos e metas que sejam claros, que sejam definidos. O James Allen fala em seu livro Como o Homem Pensa, que o homem, ou ser humano, ele é exatamente do jeito que ele reflete, do jeito que ele imagina, do jeito que ele pensa. E, portanto, pensar de forma progressiva e objetivada é necessário para alcançar uma mudança de vida. E Stephen Covey, no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, também fala sobre isso, que a gente tem que começar num projeto, num empreendimento com um propósito em mente. Lembrando que nem todos os propósitos são os mesmos, nem todos os objetivos são iguais. Vocês imaginam só, eu estou aqui dando esta aula, fazendo esta fala com vocês. Imagina se a gente tirasse o Ronaldinho Gaúcho, um excelente jogador, e colocasse ele para ser professor de filosofia. Certamente nós perderíamos um excelente futebolista, um excelente esportista que é o Ronaldinho Gaúcho. E se me colocassem para ser jogador de futebol, eu iria morrer de fome. Então vejam, cada pessoa tem que estar no seu lugar, ocupando a sua função, ocupando a sua tarefa, aquela tarefa que ela goste de fazer, que ela anseie fazer, mas que ela saiba que é um propósito de vida. O meu propósito é educar, é ensinar pessoas. O propósito dele é entreter, jogar, fazer o melhor na área dele. Propósito claro é essencial para uma vida bem objetiva, para uma vida bem definida. Não é sem motivo que o próprio Viktor Frankl, aquele judeu que ficou, o médico judeu que ficou no campo de concentração lá em Auschwitz, ele fala que o motor da vida é uma vida com sentido, é uma vida com propósito, uma busca pelo sentido.
nós podemos fazer um paralelo nessa perspectiva com as ideias de Simon Sinek na obra Comece pelo Porquê, onde ele fala que muitas organizações, antes de começar a fazer, elas começam a pensar o que fazer, o porquê fazer. O objetivo, ele vem antes, é um princípio, começar com a mente focada, objetivada. Na filosofia de Hill, a união de mentes é importante para se alcançar o progresso. Veja, ninguém consegue fazer nada sozinho, ninguém chegou aqui sozinho. O homem que mais inspirou o próprio Napoleon Hill foi o Andrew Carnegie, e Andrew Carnegie, ele falou que não se considerava o homem mais brilhante, mas ele tinha uma grande capacidade, era a capacidade de reunir pessoas brilhantes em torno de si. Tony Robbins também acrescenta, falando que estar próximo de pessoas bem-sucedidas aumenta o nosso potencial de crescimento e de excelência. É interessante pensar que nós trabalhamos bem quando trabalhamos em equipe, embora trabalhar em equipe seja difícil, seja complicado. A aliança de mentes é a única coisa que vai fazer a gente ir longe com qualidade e excelência. O terceiro princípio que nós vamos falar é a fé aplicada. Nós devemos ter em mente que fé, na filosofia de Napoleon Hill, não é necessariamente a fé religiosa, mas, sobretudo, a fé naquele propósito que você tem. Imagina que você tenha definido um propósito, então você passa a ver, a visualizar aquilo que você definiu. O terceiro passo é você começar a agir de modo que você consiga visualizar com clareza o propósito que você definiu. Este tipo de visualização é aquela que o Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, ele acaba trazendo. É a mesma ideia. Você ter fé de que aquilo que você fez, aquilo que você definiu, vai dar certo. Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele tem um supermercado na região em que eu moro. E conversando com este amigo, ele falou que havia um funcionário no mercado que inclusive acabou de ser dispensado, que este funcionário só fazia aquilo que ele pedia. E muitas vezes nem o que ele pedia fazia direito. Quando era para atualizar um produto que estava prestes a vencer, mudar o produto de posição, precificar os produtos. Então ele estava enfrentando esse monte de dificuldades. Se o patrão, o chefe ou mesmo o líder pede para um funcionário fazer algo, ou algum membro da equipe fazer, e esta pessoa só faz aquilo que pedem, então este funcionário é um péssimo funcionário, é uma pessoa que tem uma péssima capacidade de ação. E este é exatamente um dos princípios que Napoleon Hill falou. É exatamente o quarto princípio, seja proativo ou iniciativa pessoal. Ele falou que a iniciativa pessoal é uma das capacidades que a pessoa tem para fazer as coisas darem certo. É exatamente esse, proatividade, a pessoa que tem a capacidade de tomada de iniciativa. A tomada de ação, a tomada de iniciativa é essencial para a pessoa que deseja alcançar algo na vida. É um dos princípios. Voltando ainda para James Allen, ele fala uma coisa interessante, que fala que a capacidade de ação de um homem brota dos bons pensamentos que aquele homem possui. Você tem que ter um pensamento voltado para aquilo que você precisa fazer, visando não apenas permanecer naquilo, mas alcançar, avançar, ocupar locais que são mais altos, ocupar locais maiores. Veja bem, o sábio Salomão, no livro que ele escreveu, que é Provérbios, ele fala o seguinte, que o bom trabalhador, na sua obra, será levado diante dos príncipes. Significa que o bom artífice, aquele bom construtor, por ser bom demais, vai crescer muito, vai ser levado longe. Mesmo quando uma pessoa, por inúmeras situações da vida, não está bem, não está com capacidade de tomar iniciativa, passar a agir mesmo sem vontade é um motor que vai impulsionar a vida dessa pessoa. Muitas vezes, gente, a pessoa começa a ser perseverante por conta de um passo, de uma iniciativa que ela tomou. É aquela coisa de construir o hábito com pequenas mudanças. A pessoa que não tem o hábito da leitura, lê um pouco por dia até que isso se torne um hábito. Como a gente acabou de falar de iniciativa pessoal, eu quero que você tome apenas uma iniciativa agora que vai mudar um pouco a nossa realidade. Este canal só existe por tua causa. Existe para que você tenha acesso a um conteúdo de qualidade e possa crescer, porque filosofia é crescimento. Então se inscreva, ative o sino de notificações e compartilhe se esse vídeo faz sentido. Valeu! Chegamos naquele momento em que a gente se encaminha para o final deste primeiro bloco, gente. Este primeiro bloco fala sobre as atitudes mentais, porque não dá para mudar uma vida se você não modifica primeiro a tua mente. Agora vamos falar sobre AMP, Atitude Mental Positiva. Gente, para uma pessoa que não é positiva é muito complicado dar certo. A pessoa que só vive reclamando, a pessoa que está sempre falando mal das coisas, falando mal da situação, se está chovendo reclama, se faz só reclama. A AMP, Atitude Mental Positiva, é necessária para que você consiga alcançar um estado de resiliência mental
que te torne capaz de realizar algumas coisas ao longo dessa vida, tá? As coisas fáceis e as coisas mais difíceis também. É claro que quando nós falamos sobre pensamento ou otimismo, pensamento positivo, a gente tem que pensar que é na hora das dificuldades que você tem que orientar seu pensamento para obter resiliência e lidar com as situações. Há alguma necessidade de você ter um pensamento positivo? Claro, o nosso pensamento tem poder, gente. O poder do pensamento positivo, exatamente, é o nome de um livro escrito por Norman Vincent Peale. Ele fala justamente sobre essa capacidade de, através do pensamento, você poder direcionar e modificar a tua realidade. Por isso é tão importante você orientar as ideias. Sobre a importância do pensamento positivo, ou melhor, do otimismo, o Martin Seligman, em 1990, escreveu um livro falando justamente com bases científicas sobre como o otimismo pode ser importante para a vida da pessoa. Imagina uma pessoa negligenciando. Gente, ser otimista é importante. Cada pessoa é motivado a partir do seu otimismo. O otimismo, então, gente, ele é o motor da felicidade. Nós podemos dizer que uma pessoa otimista, por consequência, também é feliz. O Shawako fala que, justamente, a felicidade é o motor da ação, que o otimismo é o precursor do sucesso.